E aqui eu queria tratar de outro tema, do artigo 66 também, que pode ser objeto de prova, porque tem muitas coisas legais no artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação, e aqui a gente está falando de projetos de lei, tá? E não de emenda constitucional. Emenda está no artigo 60. Como a gente estava tratando o dispositivo, a letra D está falando de promulgação, eu decidi trazer o artigo 66 também para a gente analisar. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará projeto de lei ao presidente da República que, aquiescendo, ou seja, concordando, ele vai sancionar. Tudo bem? É importante que saibam que sanção presidencial não tem o condão de sanear, de resolver um vício de iniciativa. Então vamos imaginar que um projeto de lei trata sobre efetivo de Força Armada ou aumento de remuneração de servidores públicos federais, de iniciativa de um parlamentar. Vamos imaginar que houve aprovação nas duas casas e o projeto foi levado à sanção presidencial e o presidente vai lá e sanciona. Isso, por si só, não transforma esse projeto de lei viciado em saneado. Então, a sanção presidencial não saneia vício de iniciativa. É muito importante que saibam disso. Parágrafo 1º. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados a data do recebimento, e comunicará em 48 horas ao presidente do Senado os motivos do veto. Saulo, primeiro ponto, por que vai comunicar ao presidente do Senado? Né? Primeiro, o presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional. Né? O presidente do Senado é, ao mesmo tempo, presidente da mesa diretora do Senado e presidente da mesa diretora do Congresso Nacional, que é a junção de Câmara e Senado. Uma outra questão relevante desse parágrafo 1º é a possibilidade do controle preventivo de constitucionalidade por parte do presidente. Então, o presidente da República ele pode vetar porque ele entende inconstitucional o projeto de lei. Esse é o chamado veto jurídico. Há um controle preventivo. Saulo, mas por que é um controle preventivo de constitucionalidade? Porque não existe lei ainda. Ele está declarando a inconstitucionalidade de um projeto de lei. Se fosse lei, haveria aí um controle repressivo, mas não. É um caso de controle preventivo de constitucionalidade. É o chamado veto jurídico. Só que o presidente também pode vetar por entender que há uma contrariedade ao interesse público. O interesse público, notadamente é um conceito indeterminado, é um conceito que admite algumas interpretações. Mas o presidente da República pode, olhando o projeto, falar, bom, de acordo com que meu programa de governo, isso daí não atende o interesse público, esse é o chamado veto político. Tudo bem? Então temos o veto jurídico, que é o veto por inconstitucionalidade, e temos o veto político, que é por contrariedade ao interesse público. E esse veto pode ser total ou parcial. Mas atenção, esse veto parcial, ele não pode ser, vamos imaginar, não é admitido tal coisa, o veto é no não. Não é possível, tá, pessoal? O veto parcial, ele deve abranger o texto integral de artigo, inciso, a linha ou parágrafo, tá? É o que diz o artigo 66, parágrafo 2º. Mas vamos imaginar que o presidente da República está com preguiça e ele recebeu a comunicação do Congresso Nacional para que ele, então, analisasse se vai sancionar ou vetar. A casa na qual houve a conclusão do projeto vai enviar o projeto e aí ele fica com preguiça, passam os 15 dias e ele nada faz. É importante saber que, nesse caso, existe a sanção tácita, não existe um veto tácito. Ou seja, se passou o tempo, ele vai tacitamente, ele vai automaticamente, está automaticamente concordando, aquiescendo, sancionando. Parágrafo 4º, o veto será apreciado em sessão conjunta. Vamos imaginar que o presidente da República vai lá e veta por contrariedade ao interesse público alguma coisa. Esse veto pode ser derrubado. O veto vai ser apreciado numa sessão conjunta, dando 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Então,
Veja, se um projeto de lei pode ser aprovado pelo quórum de maioria simples, e o que é o quórum de maioria simples? Ele é a metade dos presentes, desde que esteja presente, no mínimo, a maioria absoluta. Tá, e qual é a maioria absoluta? É o primeiro número superior à metade. Então, vamos imaginar, a Câmara tem 513 membros, né? Mas para facilitar a conta, vamos imaginar que tem 500 membros. A maioria absoluta seriam 251 membros. É o primeiro número superior à metade. Então, é a metade mais um, nesse caso, né? Então, essa é a maioria absoluta. A maioria simples é a maioria dos presentes, mas desde que esteja presente no mínimo a maioria absoluta. Isso que é a maioria simples. Então veja, vamos imaginar que um projeto de lei foi aprovado com maioria simples. O presidente da República foi lá e vetou. Esse veto pode ser derrubado? Pode, desde que haja a maioria absoluta no sentido da derrubada do veto. Desde que o primeiro número superior à metade, desde que metade mais um dos membros entenda dessa maneira. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. Então veja só, o presidente da República de fato promulga. Ele promulgaria, inclusive, em caso de derrubada de veto. Então olha que interessante, ele veta, o Congresso vai lá e derruba o veto. E aí o Congresso diz assim, presidente, tudo bem, você entendeu que é inconstitucional, você entendeu que é contra o interesse público, dane-se, nós conseguimos derrubar esse veto por maioria absoluta dos votos, então agora você pode promulgar. Mas pode ser que o presidente esteja meio chateado, né? Fala assim, pô, achei que era contrário ao interesse público, os caras mesmo assim derrubaram o veto, sacanagem. Aí temos o parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, que seriam aí os 30 dias, o veto vai ser colocado na ordem do dia da sessão imediata. Sobre estados das demais proposições. Aí eu quero o parágrafo 7º, na verdade, quando ele fica chateado efetivamente. Se a lei não for promulgada antes de 48 horas pelo presidente, nos casos dos parágrafos 3º e parágrafo 5º, que foi o que a gente acabou de falar, o presidente do Senado vai promulgar, né? Promulgará, e se esse não fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado Federal fazer. Então, olha que interessante, pode cair uma questão na sua prova perguntando se o vice-presidente da República, o vice-presidente do Senado Federal pode promulgar projetos, na verdade, promulgar leis. Ele pode, desde que o presidente da República se mantenha silente, desde que o presidente do Senado se mantenha silente. E aí, o vice-presidente do Senado Federal seria a autoridade, então, apta a promulgar uma lei aprovada.